A paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Como eu sempre falo, qual for o horário que você abrir esse vídeo para assistir, para ler essa palavra junto com a irmã Mary, seja tocado pela verdade da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, né? Sempre é o desejo da irmã Josimere que esta palavra santa entre no seu coração e encontre guarida. Amém, queridos? Estamos lendo as cartas de Paulo e já estamos no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal da irmã Josimere e vem comigo ler Bíblia. @Josimere de Souza 6227. Amém, queridos? E vem fazer parte desta jornada com a irmã Mary. Capítulo 4 de Efésios, que nos diz assim: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que conselho de Paulo glorioso, né, irmãos? Neste versículo 2 do capítulo 4 de Efésios. Versículo 3 ainda é um pouquinho mais forte, que ele diz assim, ó, esforçando-vos. Esforçando-vos, que fácil não é suportar às vezes a fraqueza um do outro, o defeito um do outro, porque ninguém é perfeito, mas ele ainda pede, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vínculo da paz. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito lá em Hebreus. Paulo, ele sempre nos advertindo em amor. A vitória está em superar as dificuldades em amor. E esforçando-vos, porque não é fácil ter essa unidade do Espírito, não, irmãos. Mas se nós prevalecer na fé, se nós perseverar na fé, se nós não desistir de termos o comportamento da fé em Jesus Cristo, nós vencemos. Nós conseguimos olhar para os defeitos dos nossos irmãos, sim, e com amor. Perdoar, seguir amando, porque esta é a boa vontade do Senhor para nós, irmãos. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor. Há um só Senhor. Olha a declaração de Paulo aqui para nós que às vezes ficamos olhando para um Deus ali, outro Deus ali, deuses terrenos, deuses que são criaturas do Criador. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O batismo para remissão de pecados, irmãos. Há um só batismo. Isto é Bíblia. Não distorcemos a palavra do Senhor, irmãos. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Que prova de palavra gloriosa que nos enche de certeza que o nosso Deus ao qual servimos é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Santo ministério e a serviço dos santos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ó, aqui, irmãos, ó. Aqui tá os 5 ministérios, tá, irmãos? Os 5 ministérios está aqui, ó.
Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastorear, mestres, porque Deus deu entendimento, sabedoria, evangelistas, porque ganham almas, evangelizam, profetas, porque têm intimidade com Deus, Deus revela o profundo e o escondido, apóstolos, porque provém de Deus este chamado de ter muitos dons em sua vida para revelar, para pastorear, para ensinar, para ser mestre. O apóstolo tem mais de um dom, irmãos. Isso que chamamos de apóstolo. Versículo 12, com vistas aos aperfeiçoamentos dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade e medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia, que palavra gloriosa, enche a minha alma, irmãos. Que ela toque a sua vida nessa leitura, em nome de Jesus. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, não vamos ser induzidos ao erro. Não vamos nos deixar ser levados pela astúcia do homem que não prega aqui, ó, como ela fala, como ela está escrita. Não vamos permitir, irmãos, vem comigo ler Bíblia. Amém? Que todos os homens da terra se convertam à verdadeira palavra do Senhor. Conheça a verdade e a verdade vos liberte. Em Cristo Jesus. Eu creio. Versículo 15. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Aleluia! Nós somos o corpo de Cristo, ó. E quem todo o corpo, bem ajustado, ó. Olha só, irmãos. Versículo 15, vou ler de novo. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, é uma junção, precisamos, todo o corpo tem que trabalhar junto. Um não querendo ser o que o outro faz, mas todos dependendo um do outro. E sendo guiados pela cabeça, que é Cristo. Aleluia, Jesus. Sinto a glória de Deus aqui. A santidade cristã aposta à dissolução. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Ora, existe vaidade na mente de Cristo? Se existe vaidade no nosso pensamento, a nossa mente não está sendo a mente de Cristo. Vamos repreender a vaidade nos pensamentos. Ninguém é melhor que ninguém. Basta cada um fazer o seu papel e ser grato pelo papel do outro. Que legal, aquela pessoa lá é um pulmão do corpo. Eu sou um dedinho, um mindinho, mas eu faço parte do corpo. Entendeu, irmãos? Com alegria. Aleluia, Jesus. Oh, glória. É desse jeito. Versículo 18. Versículo 18.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Eu vou ler o 17 para os irmãos entenderem novamente. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos, vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos. É como se os olhos tampados, de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Não abrem o entendimento para entender que tem que ter a mente de Cristo e vivem na sua mente vaidosa, Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendemos a Cristo. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ficou para trás o velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Se você já é nova criatura, cuidado com os teus pensamentos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Procedentes da verdade, vivemos na verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E pensa, irmãos, se a mente é Cristo, ele sabe o que um membro faz e o que o outro faz. Eu estou levando a minha mão para cima e para baixo, mas o meu cérebro está sabendo que eu estou levando a minha mão para cima e para baixo. Ele sabe o que um membro do seu corpo faz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ora, somos humanos, podemos nos irar, mas não peque com a sua ira. Chore, grite para o Senhor Jesus, peça socorro, mas não peque. Nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar para o diabo? Não permita as obras da carne dominar o seu corpo, o seu espírito. Não permita. Não deis lugar ao diabo. Revista-se das armaduras dos frutos do espírito. Aquele que furtava, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça, favor não merecido aos que o ouvem. Mas não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia! Que não precisa comentar esse versículo, irmãos, porque ele vem explicando o que o Senhor espera de nós. Capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que o capítulo 5 de Efésios nos diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe aquele filho que tenta imitar o pai em tudo? Se o pai está lendo, ele vai ler. Se o pai está no celular, ele vai querer um celular. A sua atitude reflete no seu filho. E se nós imitarmos o nosso Deus em justiça, em amor, em gratidão, em benignidade, em bondade, nós vamos obter, irmãos, frutos gloriosos para a nossa salvação eterna, eterna, eterna com Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filho se torna herdeiro de tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem é nosso. Mas é para filhos que tentam imitar a Ele. Ah, mas esse filho não é? É, mas olha o pai. Pode até uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Este é o nosso Pai. Aleluia, sinto a glória de Deus aqui nesse versículo, irmãos. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha como foi leve para o Senhor, ainda com tantos sofrimentos, se tornando maldito pelos nossos pecados. Ele foi como um aroma suave, como oferta e sacrifício a Deus, entregado na cruz por nós. Gratidão, Espírito Santo. Aleluia. Os frutos da luz e as obras das trevas. Versículo 3. Mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Sabe aqueles irmãos que gostam de piadas evangélicas, de estar contando piadas e fazendo... Não, irmãos, cuidado, ó, chocarrices. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, dá ações de graças. Versículo 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, nenhum que passa aí que, não, para isso eu não dou a paz do Senhor, não vale a paz do Senhor. Eu não vou olhar para aquele irmão lá, pecou, fez isso, fez aquilo, é incontinente. Chega uma autoridade? Não, essa aí, esposa de pastor, esposa de obreiro. Não, é incontinência, irmãos, cuidado. A palavra diz assim, ó, não sejais incontinentes, a quem Deus deu a honra de autoridade, de liderança. Vamos ser humildes. Ninguém chega a liderar se não respeitar liderança, seja governamental, seja espiritual, seja de qual for âmbito, seja o seu patrão, a sua patroa, não seja incontinente. Isso eu não vou saudar. Não, cuidado, ó. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que ama o dinheiro, né? O dinheiro é tudo para ele. Meu Deus, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, se idolatra no dinheiro, né? Tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Essas pessoas que são avarentas, incontinentes, impuros, idólatras, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Por isso, vamos nos apartar deste mal, vamos respeitar, vamos ser continentes, vamos trabalhar, ter o nosso dinheiro, mas não vamos ser avarentos. Se nós temos na mão e podemos ajudar o necessitado, vamos ajudar o necessitado. Amém, queridos? E vamos nos afastar de toda impureza, de toda iniquidade, que achamos que não é mais pecado. E aí ela se torna uma iniquidade, se torna uma impureza e mancha a nossa roupa espiritual. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quanto mais se fala, mais é desobediente. A ira do Senhor
cai sobre os desobedientes, irmãos. Vamos dar ouvidos à voz de Deus. Se Deus falou, vai, vai. Se Deus falou, fica, fica. Se Deus falou, ora, vai orar. Se Deus falou, vamos se unir, se una. Respeite, seja obediente à voz do Senhor, porque sobre os desobedientes a ira do Senhor cairá. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as nas obras infrutíferas das trevas. Infrutíferas, os frutos da carne, eles são infrutíferos. Não produz vida, mas sim morte. Então, a elas reprovai-as. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto é só referir vergonha. É só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Oh, que palavra gloriosa, meu Deus! Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécios, loucos, tolos, né? Mas sim como sábios. Aleluia, que nós iríamos ser, né? Quem lembra lá de Mateus 25, as virgens nécias e as prudentes? Que nós iríamos ser as prudentes, irmãos. Está aqui, ó, as sábias, né? Remindo o tempo, versículo 16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Está correndo, irmãos. Os dias estão se abreviando. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos deixar os vinhos, as bebedices. Você que vê esse vídeo, a sua alegria não está em uma taça de vinho, 2 taças, em cerveja. Não está. Essa é uma alegria falsa. Você está gastando o seu dinheirinho naquilo no que não é pão. A Bíblia diz, não gasta o seu dinheirinho naquilo que não é pão, naquilo que não é útil, naquilo que não é para edificação. Você está destruindo o seu corpo, seu fígado, você está destruindo a sua saúde e achando que naquela bebedice ali você está adquirindo uma alegria, mas é uma alegria falsa. Saia desta situação e viva no Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aleluia, Jesus. Quem gosta de cultuar a Deus? A irmã Mary ama cultuar a Deus. E eu queria que todos amassem cultuar ao nosso Senhor. Sabe por quê? Porque você, não gostando de cultuar a Deus aqui na terra, como que você vai querer passar uma eternidade adorando Ele junto com os anjos? Dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que morreu, aquele que voltou, me buscou, estou com Ele. Adorar, gostar de estar com Ele. Se você não gosta de estar com Ele hoje, você não vai gostar de ficar numa eternidade. Mas eu te digo, queimar e sofrer eternamente também não vai ser fácil. Ainda que você seja destruído, você não terá a alegria de viver eternamente alegre. Viveu em vão. Amém? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tenha temor de Cristo, por isso, sujeita. Esposo, sujeita. Esposa, sujeita.
um ao outro no temor de Cristo. Esposa, obedeça esposo. Esposo, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Não tenha ninguém por prioridade sem ser a tua esposa. E Deus te honrará. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que palavra gloriosa. É um manancial. Filho, sujeita ao pai. Pai, sujeita ao filho. Ei, glória. E ele vai te obedecer em tudo. Glória a Deus. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra. Aleluia! Sinto a glória de Deus. Oh, gere o fruto do arrependimento se você fez algo que está entristecendo o seu cônjuge. Arrepende-se, faça algo ao seu favor. Sendo esposa para esposo, sendo esposo para esposa, aligere enquanto é tempo, corre. Não deixe o sol se pôr. Versículo 26. Para que a santificasse, sendo a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo cuida da igreja, esposo cuide da esposa, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por isso que quando eu digo, foi ungido a um pastor, foi ungido a obreiro, a esposa também é uma só carne, irmãos. Não estamos aqui abrindo um leque para dizer que existe ministério pastoral feminino sem esposo. Eu também não creio nisso. Eu creio, irmãos, que a unção que está sobre o pastor está sobre a nossa pastora. Então eu respeito, eu sou continente, eu chamo de pastor é por isso, porque eu sei que a unção que está sobre o esposo está sobre ela. É só isso que eu defendo. Não que eu vou ser instruída por alguém que o Senhor diz, é homem, é o cabeça. Mas ele tem uma esposa, e ele foi ungido, sobre ele está o Espírito Santo de Deus, e ela é um corpo só com ele. Então, a unção está nele, está nela. Vamos respeitar as nossas pastoras também, irmãos, com muito carinho e continência. Eu dou esse conselho com toda a graça do Senhor, sem ter medo de estar pregando heresia. Não estou, não. Tenho certeza no meu coração. Respeite a esposa do seu pastor. Ela é uma pastora porque ela é esposa de pastor. Ela é esposa de pastor. Agora, a esposa de um juiz não é juíza. Ela não estudou para ser juíza. Não é uma unção espiritual. Tem que batalhar, tem que fazer uma faculdade. O esposo de uma veterinária não é veterinário. Agora, espiritualmente falando, em uma só carne, a unção pastoral, cuidar de uma igreja, de muitos membros, porque é um pastor sem uma esposa para ajudar, para cooperar, irmãos. Então, não confunda vida secular com um dom espiritual tão maravilhoso que o céu é que nos dá. Amém? Vamos respeitar nossas esposas, os nossos pastores, como as nossas pastoras. Amém, queridos? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Que maravilha esse vídeo. Fique na paz do Senhor. Amanhã, capítulo 6 de Efésios, para nós fechar esse livro com chave de ouro. Glória e gratidão ao Senhor por essa leitura maravilhosa. Fiquem na paz do Senhor, queridos.